e que possamos trilhar de forma triunfante, de forma abençoadora, neste caminho de paz, neste caminho de segurança, nesse caminho de não desprovisão de passarmos por agruras, mas um caminho de certeza do cuidado de Deus. Amém. Mas vamos orar, vamos falar com Deus antes de lermos a palavra. Se você parou para o nosso coração, que o Senhor possa colher agora também no seu coração o desejo, a necessidade, o pedido, o agradecimento que você tem, que Ele possa contemplar agora Ele. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos em oração diante do Senhor, para te bendizer e te agradecer por todas as maravilhas que tens operado para conosco, para manifestar a nossa adoração no reconhecimento de que ninguém se compara a Ti. Tu és único, Pai. Nesta hora também queremos colocar diante do Senhor a gratidão por estarmos vivos, a gratidão por receber mais um dia e poder passar parte deste dia aqui na Tua casa. Amém. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar nesse tempo de existência a Tua palavra, de conhecer o Teu Evangelho, as Tuas boas novas que trouxe alegria a nós. Amém. Obrigado, Senhor, por podermos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, não por mérito próprio ou por obras que possamos praticar, mas pelo sacrifício que foi feito pelo Teu Filho na cruz do Calvário. Te glorificamos, Deus vivo, por todas as benesses que tens trazido a nós, ainda que não mereçamos. Te glorificamos, Pai. Eu quero rogar, Senhor, que possas abençoar a vida de todos que aqui estão, a necessidade, o pedido, a gratidão, a alegria, também as tristezas que cada um nutre no seu coração, pelos momentos que passam, pelas experiências que tem. Mas eu rogo, Senhor, que a presença do Senhor real em cada um de nós possa gerar todos os subsídios para fazermos transpor as barreiras. Amém. Abençoe, Pai querido, a Joyce, sua mamãe, que ontem acidentou-se, mas glória ao Senhor, ela está bem. Toma pelas mãos, Pai. Abençoa a tua serva, ajuda na sua restauração, na sua recuperação. Abençoe, Pai, todos os nossos irmãos. Gostaria de citar um a um, mas te peço, Pai, que os teus olhos que contemplam todos possam estar tomando pelas mãos, suprindo cada um, dentro da sua necessidade, dentro das questões mais íntimas, Pai. Vem, Senhor, em nome de Jesus, fortalecendo aqueles que de alguma forma se sentem enfraquecidos. Amém. Vem, ó Deus querido, dar tranquilidade, dar paz àquele que está agitado, ansioso. Deus, venha gerar força, venha gerar poder para transpor, ó Deus, as barreiras, para fazer com que estes montes sejam levados para um outro lugar. Ajuda o teu povo a passar por este mar revolto, Pai, pela certeza da tua presença em nossa embarcação. Deus, abençoe as nossas vidas. Ajude-nos, Pai, a viver todos os tempos, este momento de pandemia, este momento de crise, mas não distante da certeza que também vivemos um momento de Cristo em nós. Amém. Te glorificamos e te bendizemos. Te agradecemos por tudo, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Amém. Manifestamos a nossa fé e a nossa alegria no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém.
O incomparável Jesus. Jesus causou um impacto poderoso, inconfundível, inquestionável na história da humanidade. Ele mudou totalmente a perspectiva do homem. Ele mexeu na estrutura de toda a humanidade. Jesus não tem limite no que diz respeito a tempo e espaço, mas ele conseguiu abranger tudo em todos. O incomparável Jesus. Eu gostaria de ler para os irmãos, ontem lendo um artigo muito bonito do historiador Philip Schaff. Eu gostaria de ler para você um trechinho e gostaria que você prestasse atenção quando Philip ele vai descrever a pessoa de Jesus, o impacto que Jesus causou na humanidade. E o trecho diz assim: esse Jesus de Nazaré, sem dinheiro e sem armas, conquistou mais milhões do que Alexandre, César, Maomé e Napoleão. Sem ciência, ele derramou mais luz sobre as coisas humanas e divinas do que todos os filósofos e mestres juntos. Sem a eloquência de oradores, ele falou tais palavras de vida como nunca foram pronunciadas antes e até agora, e que produziram efeitos que jazem além do alcance de qualquer orador ou poeta. Sem escrever uma única linha, ele colocou mais penas em ação e forneceu temas para mais sermões, orações, discussões, livros, obras de arte, canções de louvor, do que todo o exército dos grandes homens, tanto dos tempos antigos como modernos. Amém. Um texto abrangente sobre o quanto Jesus ele impactou as nossas vidas, ele impactou o mundo e continua impactando. E todas as gerações que virão serão impactadas por esse Cristo, porque Ele reina, porque Ele vive, porque Ele é único, porque Ele é incomparável. Poderíamos falar aqui ininterruptamente sobre Jesus sem esgotar aquilo que temos a falar e acrescentar sobre Ele todos os dias, porque é inesgotável os feitos gloriosos que Ele realiza na humanidade, desde quando Ele, sendo o Verbo divino, foi a palavra usada para a criação de tudo e de todos. Quando Deus disse haja luz, o Verbo que criava e que trazia ação era o próprio Cristo encarnado na palavra. Irmãos, eu quero trabalhar um pouquinho no meu e no seu coração sobre esse Jesus incomparável, lendo um texto que foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, da palavra do nosso Deus. Falar um pouquinho desse Jesus, um pouquinho do muito que Ele tem a nos proporcionar, mas que essa porção possa abençoar a sua vida, suprir a sua vida, ministrar no seu coração coisas maravilhosas nessa manhã. Amém?
Isaías capítulo 9, versículo 6. Diz-nos a palavra do Senhor: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém. Deus fale conosco, Pai. Rogamos-te que nos ajude a compreender, que nossa mente possa alcançar a luz da compreensão da Tua palavra, para que a nossa alma se renove e se alegre, para que a vida abundante que há em Cristo possa ser derramada sobre nós. Te glorificamos, Pai, em Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. O incomparável Jesus, aquele que dividiu duas naturezas, pôde viver aqui na terra em carne, mas 100% Deus, 100% homem, aquele que soube dividir as duas naturezas. Isaías é um dos profetas que trabalham mais e foi trabalhado pelas mãos de Deus para trazer-nos as minúcias daquilo que Deus queria revelar acerca de Jesus, da pessoa de Jesus, da essência de Jesus, das características de Jesus, dos seus atributos. Quando a palavra vai dizer-nos porque o menino nos nasceu, Deus está revelando a nós que alguém semelhante a nós, alguém nascido de mulher, nascido sobre a lei, como Paulo diz a Gálatas, alguém que foi tão igual a nós, que experimentou a nossa dor, alguém tão próximo a nós, que foi confundido por alguns como se fosse um de nós, alguém que pôde se estabelecer num relacionamento tão sadio, que tinha abertura para falar ao coração. Jesus, como ser humano, estando aqui em carne, o Verbo divino se fazendo homem, ele pôde então mostrar que nós somos imperfeitos, mas que nós podemos viver uma vida melhorada, porque como homem ele fez diferença. Alguém que experimentou as nossas angústias e as nossas dores na íntegra. Ele sabe aquilo que nós passamos, ele sabe dos nossos medos, ele sabe das nossas aflições, ele sabe das coisas que nos aborrecem, ele sabe da nossa inconstância no nosso humor, ele conhece o quanto nós nos desesperamos muitas vezes sem motivos, ele conhece a nossa essência, ele sabe que nos desequilibramos, ele olha para nós não como algo a ser estudado, mas ele olha para nós com certeza do que ele enxerga, porque ele vê toda a nossa essência. Amém. Porque não há nada oculto em nós. As dúvidas que nutrimos em nosso coração, os tropeços no pensamento, na fala, nas ações, ele tudo conhece. Alguém que compreende
a estrutura complexa que somos. Mas, se fazendo semelhante a um de nós, vindo em carne, um menino nos nasceu, vindo em carne, ele pode então nos mostrar que podemos viver uma vida de consagração ao Pai, porque Jesus, 100% homem, buscou o Pai de forma gloriosa, de forma contundente, de forma contínua. Ele buscou o Pai. Nós podemos também, mesmo vivendo em carne, estabelecer um padrão de conduta que glorifique o nome do Senhor. Amém. Que faça diferença e que seja diferença em nossa vida. Ele veio nos mostrar que, experimentando todas as tentações, ele refreou a sua carne para não pecar. Em tudo foi tentado, mas sem pecado, como diz a palavra. Nós podemos também vencer os pecados e nos ajustar para minimizar o impacto da nossa carne sobre nós, visto que hoje já o Espírito Santo reside em nós e precisa ter a primazia, precisa ter a prioridade. Então permitamos que esse Jesus, que é exemplo de homem, de pessoa física, possa também trazer alterações na nossa conduta. Ele nos mostra, estando em carne aqui, que podemos superar os momentos difíceis que passamos. Jesus é chamado pelo profeta Isaías, por esse mesmo Isaías, de homem de dores, porque a perseguição sempre esteve próxima. Os perseguidores sempre estiveram ao seu encalço, porque sempre afligido foi por palavras, por ações, por ser incompreendido. Como Deus, o Deus Todo-Poderoso, estaria entre nós, podendo ser criticado, ultrajado, escarnecido, zombado, torturado? Como compreender um Deus que se deixa assim, ser agredido pelo homem, criatura sua? Jesus, ele vem nos ensinar que nós podemos viver aqui nesse mundo, experimentar as dores, mas suportá-las. Nós podemos aqui experimentar a dor, mas ultrapassar a dor, vencer a dor. Ele nos mostra também, com uma vida de compaixão ao próximo, que podemos melhorar os nossos relacionamentos, que podemos viver uma vida ainda mais em comunhão, em harmonia com o nosso próximo, com o nosso irmão. Ele nos mostra que, irmãos, que nós podemos vencer. Ele viveu 100% a nossa humanidade, para que tenhamos 100% de certeza que podemos ser melhores. Amém? Amém? Você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Ele humilhou-se e se esvaziou-se para exaltar e encher todo aquele que o reconhece como Senhor. Amém. Que possamos ser um destes. Aleluia. Podemos viver vitoriosamente no mundo de perdas e nãos. Podemos, porque Jesus, no mundo de perdas e nãos, viveu como homem,
e vencemos. Um filho se nos deu, fala da natureza divina de Jesus. Recebemos o Filho de Deus entre nós. Não havia e não há mérito algum em nós para que alcançássemos tamanha dádiva. O próprio Deus na pessoa de Jesus entre nós, Deus habitando conosco, Deus andando ao nosso lado, Deus falando conosco face a face. Quem somos nós para que pudéssemos receber tamanha dádiva? Mas Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o próprio Deus, quando a palavra nos diz, eu e o Pai somos um. Jesus esteve entre nós como prova do grande amor de Deus por cada um. Somos os mais amados do universo. Amém. Porque Ele veio, porque Ele se deu por nós, porque Ele morreu por nós, porque Ele recebeu em si, no seu corpo, as nossas dores, as nossas culpas, as nossas enfermidades. Escuta, quando a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, a palavra não está afirmando que Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui e de alguma maneira tirou as enfermidades, as dores da nossa realidade. Ele não fez isso. Jesus não veio aqui para exterminar as dores, as enfermidades, mas Ele levou sobre si. Quando, sendo Ele o Filho de Deus, Ele tem poder e exerceu e transmitiu esse poder a nós, de conseguirmos vencer, de conseguirmos administrar os efeitos dessa enfermidade e dessas dores. Amém. Quando a palavra de Deus nos diz que Ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores sobre Ele, foi que estando aqui, Ele nos fortaleceu de forma tão generosa, tão maravilhosa, que podemos sobrepujar das coisas, que podemos manifestar uma vida diferenciada, mesmo passando por tais agruras. E é realidade. Ele traz algo tão forte e maravilhoso que consegue eliminar os efeitos destas dores e enfermidades em nós. Elas vêm, elas chegam, nós chegam, mas o Senhor tem poder, e o poder tamanho de trabalhar em nós de forma sobrenatural para que passemos por tudo isso. Aleluia. Amém. Foi o que Paulo com certeza estava sentindo quando falando das mazelas que vinha passando e ao mesmo tempo falando das alegrias, falando dos prós e dos contras. Ele pôde dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu recebo subsídios divinos desse Jesus incomparável para passar por tudo, para ter abundância, para passar necessidade, para estar alegre com uma conquista, para me entristecer com uma perda, com uma derrota. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, não porque este verbo que se fez carne esteve entre nós, porque esse Filho de Deus que esteve entre nós, em carne, Ele tirou da humanidade a dor, a enfermidade e o sofrimento, não, mas Ele me deu possibilidades reais de viver vitoriosamente, mesmo no mundo que jaz no maligno. Amém. Mesmo no mundo que jaz no maligno.
O apóstolo Paulo está coberto de razão quando ele declarou em Romanos 8,18, dizendo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém. Tenho para mim que por certo os sofrimentos desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Mas para que eu chegue a essa glória que há de ser revelada a nós, Ele me capacita a cada dia. Como? Ele me capacita com aquilo que pode de alguma forma anular os efeitos destas dores e enfermidades. Como? Com uma paz que não é resultado da ausência de conflitos, mas uma paz que é resultado de algo sobrenatural que o mundo não pode compreender, uma paz que excede o entendimento, aquela paz que nos garante que somos vencedores, mesmo estando num sentimento, mesmo estando num quadro debilitado, mesmo passando por um momento agudo. Mas a certeza da paz continua no mesmo lugar, inabalável dentro de nós, pela certeza do que Cristo realizou, do que Ele está realizando. O bom ânimo, quando Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Ele está dizendo: olha, eu levei sobre mim as tuas dores, as tuas enfermidades, porque eu sou o Senhor. Para que você possa, mesmo passando por algum momento assim, ter bom ânimo, ter alegria. Escuta mais, nós não podemos nos esquivar de todos os golpes que a vida nos dá, mas nós podemos passar por esta vida, levar alguns golpes da vida, sem permitir que o medo nos sequestre, sem permitir que nos transformemos em reféns das circunstâncias, mas que sejamos sempre fixos na vitória que já alcançamos em Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Escuta isso aqui. A palavra de Deus vai dizer-nos assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Jesus, Ele veio destruir as obras do diabo. Ele se manifestou, o Filho de Deus, o Deus conosco, o Emanuel. Ele se manifestou, Ele está conosco, e Ele se manifesta para destruir as obras do diabo, mas Ele se manifesta também para destruir as obras que podem de alguma forma trazer transtorno dentro de nós. As obras que as dores e as enfermidades elas podem gerar em nós, porque tudo que nós passamos precisa cooperar para o nosso bem. A Bíblia nos diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daquele que ama e teme a Deus. Como servo de Deus, as dores e as enfermidades que Jesus levou sobre si, quando nos encontra, sendo destruído o efeito negativo pela essência do próprio Cristo que está em nós e que gera os anticorpos contra esse vírus negativo que essas dores e enfermidades poderiam causar dentro de nós. Quando isso acontece, então nós conseguimos produzir coisas novas, e estas
e essas passagens e esses golpes que levamos cooperarão para o nosso bem. Amém. Tudo que passamos, amém? Amém. Temos nele então o Filho de Deus, tudo o que precisamos para vencer. Amém. O incomparável Jesus governa o universo. E o texto de Isaías nos diz: o governo está sobre os seus ombros. O governo do universo está sobre o seu domínio. Ele está governando, soberano sobre a sua vida, sobre a sua história. Então você pode se alegrar, ainda que na sua visão você não consiga perceber o que está além da barreira do agora. Você olha e não consegue enxergar. Mas saiba que aquele que governa o universo já estabeleceu para você como filho de Deus, você que se entregou a Ele, você que o recebeu como Senhor. Ele já estabeleceu um final feliz. Amém. Aleluia! A sua embarcação vai atracar na praia da alegria, na manhã da vitória. Amém. Jesus é aquele que governa a vida e a morte. Nada acontece sem a sua ordem, sem a sua permissão. Aquela figueira nunca mais se recuperou após Jesus dar uma ordem para que ela secasse. Aquele homem, já há 4 dias sepultado, não pôde recusar o chamado do Senhor da vida, quando Jesus ordena: sai. E ele, se levantando, obedece. Jesus governa a vida e a morte. Ele assopra sobre nós a vida abundante que Ele prometeu que daria. Se o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir, ele vem para dar vida e vida abundante, e Ele sopra essa vida abundante sobre nós. Nós é que precisamos a cada dia receber do hálito do Senhor o sopro desta vida, que vem a nos encher, que vem a suprir todas as nossas necessidades. Não existe ninguém que pode impedir a vontade de Jesus. Não existe ninguém que pode impedir a vontade dele para a sua vida. E tenha certeza, não tenha medo de viver do que está por vir, se você já se lançou nas mãos do Senhor. Não tenha medo da vida, não tenha medo do futuro, não tenha medo da morte, porque Ele está conduzindo a sua história. Escuta mais, Ele conduz a sua história pela vontade dEle. E escuta ainda, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então nós estamos sendo conduzidos por alguém que tem exatamente certeza de todas as suas ações. E ações que sempre produzirão bênção em nossas vidas. Não tenha medo de viver, não tenha medo do que está por vir, não tenha medo daquilo que está oculto aos seus olhos, ao seu conhecimento. Não está aos olhos e ao conhecimento de Jesus, o governador da história. Amém. O texto nos diz ainda que Ele é um maravilhoso conselheiro. Nunca faltará palavras que te console, que te ajude, que te ensine, que te exorte. Nunca faltará, porque Jesus deixou-nos todos os maravilhosos conselhos para preencher a nossa vida, para
com uma mão forte e poderosa. Ele é o maravilhoso conselheiro. Não faltará nunca orientações assertivas para que os nossos passos possam produzir um caminhar sadio. Não faltará. Quando ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele está dizendo: escute a palavra, escute a minha voz, escute os meus maravilhosos conselhos, porque no mundo que jaz no maligno, os meus maravilhosos conselhos produzirão em você a paz, produzirão em você descanso para a tua alma. Ele está reforçando essa certeza, que a tua alma não ficará no pó, a tua alma não ficará sedenta, sem receber dessa porção maravilhosa da água viva. Amém. Ele governa com todo o poder, porque Ele é o Deus forte. Deus forte para quebrar cadeias, para libertar a vida, para libertar o ser humano, para libertar você que talvez esteja enfrentando vícios, prisões. Ele é forte o suficiente para endireitar os caminhos tortuosos, para trazer retidão onde a sinuosidade ela reside e resiste. Ele pode sim quebrar cadeias e trazer a liberdade, a alegria de uma vida cheia de novas propostas. Este Isaías, que traz para nós palavras tão maravilhosas, no capítulo 45, versículo 2, ele vai dizer: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus está dizendo que Ele vai adiante de nós, Ele vai na frente. Amém. Ele sempre está à frente. E Ele faz aquilo que não podemos fazer. Ele é o Deus forte. Então não tenha medo de viver, não tenha medo de se posicionar como servo de Deus, não tenha medo de lutar contra as fraquezas que residem em você. Não tenha medo de se posicionar diante a tudo aquilo que quer te dominar e te fazer escravo. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tenha medo. Seu governo também é eterno, porque Ele é Pai da eternidade. Amém. O governo está sobre seus ombros, e Ele é Pai da eternidade. A eternidade reside nele. Eu posso habitar então, irmãos, sem medo da vida, sem medo da morte. Não deixe que a sua existência te assombre. Não deixe que o medo de viver ou de morrer te assombre. Se você está em Jesus, se você está no incomparável Jesus, Ele é Pai da eternidade, você tem a eternidade, você viverá a eternidade. E essa eternidade não se extingue com o paralisar do nosso coração, com a inexistência da respiração, ou com todas as questões conflituosas que eu possa produzir na minha mente acerca da visão que eu tenho de futuro para a vida. Não se deixe ser roubado
Nosso medo de perder a vida ou de viver essa vida como ela é, na sua essência, na sua realidade, é um medo infundável, é algo infundado. O seu governo também é estabelecido com paz. Ele é o príncipe da paz. Escuta, não há aflição ou terror que possa roubar de Jesus a paz. Jesus é aquele que consegue andar no horror da tempestade em paz. Ele consegue passear e caminhar tranquilamente sobre todo o tumulto do mar, com a paz. Jesus, ele não aponta para outra direção quando ele nos chama a atenção para viver a paz. Jesus é incomparável porque ele não precisa estabelecer no outro, em um outro, aquilo que ele recomenda a nós, mas as suas recomendações estão voltadas para ele. Ele é o alvo de tudo. Ele canaliza todas as coisas para si mesmo, assim como ele aponta para si mesmo quando ele diz que nós alcançaríamos paz, e esta paz está nele, porque ele é o príncipe da paz. Amém. Foi exatamente isso que ele disse quando ele deixou-nos na palavra em João: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele aponta para ele. Em mim tenhais paz. É nele que nós teremos paz. É nele que nós conseguiremos todo o sustento para romper, para viver, para ser feliz, para não viver aqui uma vida sem alguns golpes difíceis de suportar, mas para viver aqui, mesmo diante dos golpes, como aquele que é uma casa inabalável, aquele que nunca será derrubado, aquele que seguirá até o fim. E quando o fim chegar aqui, de uma vida bem vivida, de um exemplo deixado, de um legado para as gerações, quando a nossa vida física se extinguir, temos uma morada no céu, porque esse Jesus incomparável, ele nos garantiu: na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou teria dito, vou preparar esse lugar. Ele já nos preparou o lugar. Não tenha medo, mas se alegre no Jesus incomparável. Ele é a diferença que nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.